Boa noite a todos. Boa noite. Sou Patrícia Cotti, eu sou diretora executiva do IBVA, que é o Instituto Brasileiro de Executivo de Varejo, e professora aqui do Provar, do Núcleo de Varejo da FIA, com muito orgulho. Para quem não conhece um pouquinho do nosso trabalho, o Provar aqui na FIA foi um dos primeiros centros acadêmicos a começar a falar de varejo. Em 92, quando muito pouca gente falava de varejo, a gente tinha alguns estudos sendo feitos em várias universidades, mas muito em caráter separado. E na época a gente comprou a briga de tentar desenvolver o varejo brasileiro. A gente já tinha supermercados muito bem desenvolvidos, mas alguns outros segmentos ainda em desenvolvimento. E de criar educação para um time que a gente sabe que tem as suas dificuldades culturais e a sua questão de base, né? E que até hoje a gente ainda enfrenta muito essa ideia de primeiro emprego, do varejo não necessariamente com uma carreira e tudo mais. Esse ano a gente faz 20 anos de MBA em Varejo, então foi o primeiro MBA em Varejo a surgir no mercado. A gente já tem mais de 3 mil profissionais formados só dentro do mercado varejista, né? E para a gente é sempre com muito orgulho. Essa palestra hoje, ela faz parte de um programa que a gente tem aqui de desenvolvimento e de palestras com profissionais do mercado para tentar sempre trazer, tanto para o varejo quanto para o mercado de finanças e outros núcleos aqui da FIA, os temas mais atuais que a gente tem com profissionais de mercado que conseguem desenvolver do ponto de vista prático e dar alguns insights. Esses temas todos que a gente traz são sempre sugeridos pelos nossos alunos, ex-alunos, de acordo com a realidade, com o que está sendo mais discutido. Então, não poderia deixar de ser diferente. Acho que marketing digital é algo que tem sido muito falado. A verdade é que tem sido muito falado, mas pouca gente efetivamente sabe o que faz, né? Vira uma palavrinha padrão e quando você vê tem um monte de gente fazendo e ao mesmo tempo não. E acho que a ideia hoje é conversar um pouquinho com vocês e trazer tudo isso para debate. A gente trouxe a Patrícia, especialista, mais do que especialista na área, tem uma série de projetos desenvolvidos e passagem por vários segmentos e vai conseguir trabalhar um pouquinho isso com vocês. Sejam bem-vindos à nossa casa, sejam bem-vindos a todo o ambiente, independente de varejo ou não. Varejo é o meu mundo, é o que eu gosto, é o que eu sou apaixonada. Mas a gente tem curso para tudo e para todos, sejam bem-vindos. Quem quiser depois visitar o quarto andar, enfim, hoje já vai ficar um pouquinho tarde depois todo mundo sair, mas a gente tem aqui alguns andares dentro do prédio, nossa sede fica no quarto andar. Eu fico à disposição, assim como todo o time de varejo, para a gente conversar, trocar dado de mercado e falar um pouquinho desse ambiente todo, independente do tema de hoje, tá bom? Eu vou deixar a Paty se apresentar. O único recadinho final, fiquem, que no final da palestra a gente vai fazer um sorteio. Na sala, gente. Desculpa. Tá na outra sala. Fiquem que no final da palestra a gente vai ter um sorteio para vocês de algumas coisas, tá bom? Acho que é isso. Passar o vídeo institucional. Tem um videozinho institucional para todo mundo conhecer um pouquinho mais a gente, aí a gente abre. Tem que dar Uma escola tem que ter sempre o compromisso de construir o futuro. O passado é fundamental, mas esta história ela é essencial para construir estas relações do futuro. Venha conhecer esse espaço para construirmos juntos este futuro. Você vai encontrar os melhores MBAs na área de finanças, varejo e mercado de consumo do Brasil num espaço totalmente inovador. Meu nome é Beatriz Elias, eu tenho 25 anos e tenho MBA em Inteligência de Mercado pela FIA. E eu achei um curso excelente por diversos motivos. Meu nome é Luciano Correia e eu tive novos desafios na empresa e estudei
procurar que se aprimorasse principalmente a área de finanças com os desafios de gerenciamento que eu precisava. Esse curso ele atendeu basicamente tudo que eu pretendia, além do networking, que eu achei que foi muito importante. Eu sou a Leila, eu fiz o curso de Moderna Controladoria de Empresas pela FIA. O curso realmente agregou muito, tanto no meu dia a dia pessoal, quanto na parte profissional, para questões de tomada de decisões. E eu recomendo, se você puder fazer, vá em frente, que vale a pena. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Patrícia Quintiliano. A gente vai falar um pouco sobre marketing digital hoje. Deixa eu contar para vocês um pouco como é que foi a estrada até aqui, né? Eu sou formada em marketing pela ESPM, fiz um pós em finanças. Fui muito tempo varejo, né, varejo físico. Então, fui muito tempo Pão de Açúcar, fui Walmart, fui franquia na Hering, fui trem de marketing na Danone. Me cansei um pouco desse mundo corporativo, tive minha consultoria, que foi quando começaram a aparecer os projetos digitais, e aí migrei de vez para esse mundo. Tá? Hoje eu tenho uma startup chamada LeadGrid, que mais pra frente eu vou contar para vocês exatamente o que faz. Sou mentora na ACE, que é a maior aceleradora de startups da América Latina, sou líder do Comitê de Inovação e Tecnologia do Mulheres do Varejo, e é isso, final do Momento Egotrip. Vamos aqui começar o nosso aquecimentozinho, tá? Vou trazer para vocês o caso de 3 empresas, só contar um pouquinho, 3 empresas digitais e mais ou menos o que elas fazem. Booking.com, todo mundo conhece? Bacana. Lembra que a gente estava falando um pouco antes sobre experimentos, sobre testes? O Booking faz cerca de 1.200 experimentos por mês. O que é um experimento nesse caso? Eles trocam desde o botãozinho daqui de cima para baixo até escrever é a última vaga, é a última posição, só resta, ou troca por resta 1. Eles fazem todo tipo de teste no site deles para ver se aquilo converte mais ou menos. 1.200 por mês. Já ouviram falar no Slack? Né? O Slack é um comunicador corporativo. Ele não nasceu assim, ele nasceu para ser um comunicador consumo, né? Não deu muito certo e aí, meio que sem querer, ele acabou indo para empresas e, enfim, deu muito certo. E aí, o que eles fizeram? Como é que eles chegaram nesse ponto? Eles definiram melhor ali o mercado deles, quem era o usuário. Focaram muito bem, até hoje focam na experiência, no uso, no dia a dia de quem usa a ferramenta. Fazem algumas poucas coisas, porque quem usa o Slack sabe que ele é muito simples, né? Ele chega a ser besta de simples. É um chatzão com todo mundo junto ali da empresa. Mas eles fazem poucas coisas excepcionalmente bem. E eles... o que é muito comum no universo digital, tem ainda, né, um modelo freemium. Ou seja, é gratuito. Tem um pedaço lá da ferramenta que é gratuita, dependendo da quantidade de usuários, aí você começa a ter que pagar e aí eles monetizam e escalaram. Muito bem. Airbnb. Quem conhece Airbnb? O Airbnb... ele teve, principalmente no começo, uma barreira gigantesca. Vocês podem imaginar qual é? Confiança.
tem uma expressão em inglês que diz assim, stranger equal danger, né? Assim, o estranho é um perigo, que é uma coisa que a gente é ensinado desde criança, sim ou não? Né? Não pode pegar a balinha do estranho, filha, não pode pegar nada de ninguém que é estranho na rua, não é? Quem aqui já ouviu isso 1 milhão de vezes? Pois é, como é que você vai fazer um business onde você vai colocar um estranho dentro da sua casa? Esse é o negócio dele. Então ele teve que passar por essa... Aliás, tem um TED super bacana, uma palestra, né, dele, de 20 minutos, super interessante no que vocês encontram no YouTube, enfim, contando um pouco e contando como é que ele teve a ideia do Airbnb, como é que ele conseguiu escalar, como é que ele conseguiu ultrapassar essa barreira da confiança, e isso foi muito engraçado. Ele é um designer de formação, e aí também, por conta de testes, eles entenderam que o primeiro contato entre esses dois estranhos tem um padrão para ter sucesso. E esse padrão é o seguinte, ele não pode ser nem muito curto, do tipo, oi, e ele não pode ser nem muito longo, do tipo, estou saindo da minha casa porque tive uma briga com a minha mãe e ela não quer mais que eu more lá e os meus pais me expulsaram de casa, eu estou saindo de lá só com a roupa. Então, assim, tem esses dois extremos e tem um caminho do meio, que é o que faz dar certo. E como é que eles conseguiram traduzir isso dentro do Airbnb? Pelo tamanho do box, onde tem a primeira comunicação e com algumas frases de sugestão para iniciar esse relacionamento entre esses dois estranhos. O que eu quero trazer aqui para vocês, né, na verdade, é que nada disso começou, nada disso cresce, nada disso dá certo, obviamente se não tiver um planejamento, mas principalmente no digital, se não tiver teste. Você pode testar e deve testar o tempo todo, tá? Só que tem um problema, né, moçada? Que é o seguinte, quem aqui já começou um plano de ação pela ação e faltou o plano? Todo mundo, né? Exatamente. Então, isso é a coisa mais comum da gente fazer. Sai fazendo. Quando a gente está falando de varejo, então aí é que sai fazendo mesmo, né? Enfim. E o que eu vou trazer para vocês é um framework de planejamento que vai, no final, fazer com que a gente consiga ali uma listagem de ações. E essa listagem de ações, na verdade, vão ser hipóteses para serem testadas. A gente vai caminhar e vocês vão entender o que eu estou falando mais para frente. Tudo bem até aqui? Tá bom. Como é que isso aqui nasceu? Isso aqui nasceu da seguinte forma. Eu fui, no começo do ano passado, mais ou menos, eu estava numa agência de marketing digital, eu era diretora de operações, meu time de planejamento vivia reclamando que o planejamento dos clientes, uma hora levava 2 horas, outra hora levava uma semana, uma hora ficava de um jeito, outra hora ficava do outro. E aquilo para mim não fazia muito sentido, porque eu acho que a gente tem uma linha para seguir dentro de planejamento. E aí a gente seguiu, né, a gente construiu essa linha com ferramentas de marketing digital. E aí, para vocês terem uma ideia, eu colocava todo o meu time dentro da sala e em 2 horas e meia a gente saía ali com um esqueletão super bacana do que ia fazer para aquele cliente. Depois era só fazer a apresentação, né, fazer o PowerPoint, dar lá umas floreadas, mas em 2 horas e meia a gente conseguia fechar qualquer cliente de qualquer tamanho, de qualquer segmento, tá? E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Então vamos lá, moçada. O primeiro passo desse framework, desse Canva, é a gente estabelecer o desafio que a gente vai enfrentar. Esse desafio ele precisa estar muito claro. Ele não pode ser muito abrangente, ele não pode ser muito genérico, né? Não pode ser, quero vender mais. Ok, todos queremos. Ele tem que ser mais objetivo, mais específico. Se ele tiver muito grande, provavelmente você vai ter que reparti-lo em vários desafios que vão ser enfrentados e você vai ter um framework desse para cada desafio. Tudo bem? Depois que a gente tem esse desafio bem escrito, bem delineado, a gente vai fazer a descrição de OKR. O que é OKR?
objetivos e key results, e resultados-chave. Objetivo quant, objetivo quali e resultado esperado. Né? Então, tá bom, objetivo, né, o desafio é relacionado à venda numa determinada região, ok. Qual que é o objetivo quali? Fazer com que as lojas A, B e C tenham desempenho, sei lá, na média da rede. Objetivo quant, em valores, percentualmente, significa quanto? Elas vendem 1.000 hoje, tem que vender 1.500, em quanto tempo? Em 6 meses? Ok, esse é o objetivo quant. Qual que é o resultado esperado? Pô, que das 10 lojas, pelo menos 8 cheguem nesse patamar. Aí a coisa começa a ficar mais clara, tanto para a gente quanto para quem está no time, tá? Nenhuma novidade até aqui, certo? O segundo ponto do framework é a gente estabelecer público-alvo. Então, se você sabe exatamente qual é o desafio que você vai resolver e qual é o teu objetivo, se você vende um produto ou um serviço, você está falando com alguém, você tem público, você tem mercado, ok, a primeira coisa é um mercado B2B ou B2C? Depois, a gente tem que fazer esse levantamento pelo menos de 3 pontos de vista: o geográfico, demográfico, psicológico. Geográfico, país, cidade, região, bairro, né? Do que você está falando? Qual o limite? De qual limite você está falando? Demográfico, sexo, idade, renda, estado civil, ocupação profissional, escolaridade. Com quem que você vai conversar? Né? Ainda de uma maneira bem macro mesmo, é isso aí. Depois, psicológico. O teu público-alvo, ele é decisor ou ele é só influenciador? Ele é shopper ou ele é o usuário? De quem você está falando aqui? E depois isso tudo vai ajudar vocês a definirem o tamanho do mercado com o qual vocês querem conversar. E por que é importante? Principalmente quando a gente fala desse mundo de startups, quando você vai fazer pitch para investidor, é fundamental você saber você contar para o cara qual é o tamanho do mercado que você está querendo atingir. Ele vai entender o potencial do teu negócio. Até aqui tudo bem? Aí começa. Aí a gente começa a entrar um pouco mais em marketing digital mesmo. Bom, todo mundo sabe, quem é varejo, que existe, quando a gente fala de consumidor, na verdade não só de consumidor, quando a gente fala de processo de decisão, ele tem steps, né? Então, quem aqui é gerenciamento por categoria? Ou, enfim, árvore de decisão do consumidor, né? Então, eu quero comprar, você vai lá, categoria, marca, preço, geralmente é o último critério, enfim. Quando a gente fala de marketing digital, a gente fala de funil de vendas, tá? Esse funil de vendas, ele tem 5 fases: aquisição, ativação, retenção, receita e indicação. Então, aquisição é fazer com que as pessoas te conheçam, trazer gente para dentro de casa. Ativação é fazer com que elas interajam, por exemplo, com o teu site, que façam alguma ação lá dentro. Retenção é você manter esse teu cliente dentro de casa. Eu vou dar exemplos de cada um desses tópicos para vocês mais para frente, mas enfim, né, vale a pena bater um papinho agora. Receita é fazer com que essa visita vire venda, vire dinheiro. E referral, né, indicação, é fazer com que um cliente que esteja satisfeito possa te indicar para outros clientes. Tá? Esse aqui é o funil. Então, vou trazer alguns exemplos para vocês. O primeiro deles foi um exemplo pelo qual eu passei. Então, eu fui... quando eu coloquei mesmo o pé de vez nesse mundo digital, foi através de uma startup chamada Superlist. Eu era CMO, era diretora de marketing lá. Eu tirei o site do zero. A gente não tinha nem nome, era um projeto do zero. E aí subiu o site no ar, fez estoque, né? Enfim, naquela época a gente ainda tinha dinheiro. E aí subiu o site no ar com um monte de produto e promoção. E sabe o que aconteceu? Não vendeu nada.
Zero. Sabe por quê? Porque é assim que funciona. Quando a gente está falando principalmente de internet, você sobe o site no ar achando que vai bombar. Não acontece nada. Acontece zero. Sabe por quê? É igual você colocar uma loja no deserto. Não tem ninguém para passar na frente. Ninguém te conhece. Então, o que você precisa fazer? Se você vai algum dia subir um site, subir uma loja, você tem que conquistar essa audiência antes de subir o site. Tem que fazer coleta de e-mail, tem que vender, se é um pequeno, tem que vender primeiro pelo WhatsApp, pelas redes sociais, por e-mail, se você é um cara grande, faz um pré-lançamento, faz um pré-lançamento mesmo, para fazer coleta de e-mail. E-mail é super, a gente vai falar bastante de e-mail, e-mail é super importante, moçada, todo mundo acha que e-mail morreu, não morreu, tá? A gente vai conversar um pouco disso mais pra frente. Mas enfim, o que aconteceu comigo lá na Superlist? Eu fiz de tudo. Nessa de testar, eu testei de tudo. Eu testei influenciadora de Instagram, dava R$40 de desconto, depois eu splitei para indicação, quem indicava dava 20, quem ganhava 20, quem era o indicador ganhava 20. Fiz parceria com RH de empresas grandes, dava entrevista para todo lugar. Gente, não podia ter um microfone que a gente ia dar entrevista, porque as pessoas precisam conhecer a Superlist e nada dava certo, nada. Eu falei, quer saber? Eu sou varejista, eu vou fazer promoção. Isso é o que eu sei fazer. Mas adianta fazer promoção se também ninguém te conhece? Não adianta muito, né? Nessa época, a grana já estava curta, não dava para fazer tanta rebaixa de preço. E aí o que eu comecei a fazer foi pegar um produto e ofertar por 2 dias só. Era um produto segunda a terça, um produto quinta e sexta. E aí, tinha um calendário e eu comecei a contar isso dentro de grupos de Facebook, porque também já não tinha muita mais grana para fazer investimento em mídia paga. Então eu olhava o produto, procurava grupos de Facebook correlatos, entrava antes, alguns dias antes, tentava postar ali algum tipo de relacionamento, enfim. E aí um dia eu chegava no grupo, por exemplo, em grupos de mães, né, com fralda, com leite ninho. Falava, gente, vocês estão sabendo? Amanhã vai sair uma promoção na Superlist de Pampers a R$29,90. Aí todo mundo, nossa, mas e é confiável? Eu falei, super confiável, pode entrar e comprar, que é super confiável. E aí no dia, isso fazia sempre um dia antes, no dia da oferta, por exemplo, na segunda-feira, eu ainda postava a oferta dentro do grupo com um valor menor do que aquele que eu tinha dito no dia anterior. Então isso ainda dava tinha mais uma surpresa boa. E isso deu uma bela de uma viralizada. Assim, foi quando a gente conseguiu dar uma escalada. Então esse também é um outro ponto bem importante quando a gente fala de marketing digital. Tem lugares com agrupamentos de pessoas em que você pode aproveitar. Grupos de Facebook é um deles. Tem grupo de Facebook, hoje tem grupo de WhatsApp, tem grupo de Telegram, né? Que o grupo de Telegram, então, é mais legal ainda, porque não tem limitação, né? Quer dizer, tem limitação de 20 mil pessoas dentro do grupo. No WhatsApp, são 257 pessoas, tá? Então, é legal. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente fazia 2, 3 pedidos por dia. Aqui, por exemplo, a gente conseguiu fazer 300 pedidos em 2 dias. Então, foi bacana, sem gastar muita grana. Coca-Cola foi bem, a gente tinha... Não, Coca-Cola não vendeu nada. Coca-Cola não vendeu nada, moçada. Cerveja, a gente teve muita procura, mas a galera queria comprar de pallet e a gente queria vender 24 cervejas. Então ninguém queria comprar 24, todo mundo queria comprar pallet. E aí também você vai sentindo, por isso que é importante a gente testar no mundo digital. Um aprendizado que eu tive aqui foi que os papéis das categorias mudam da loja física para o digital. Então, por exemplo, azeite não é um gerador de tráfego dentro de uma loja física, tá? Quem aqui é de alimentos vai entender o que eu estou falando. Para mim, aqui no digital, foi um baita de um gerador de tráfego.
Eu vendi tanto quanto eu vendi leitinho. Então, os papéis eles mudam dependendo de onde você está. Por isso que é importante fazer os testes, tá? Por que isso? Por causa de preço? Então, o que dá para perceber é que no digital as pessoas elas têm uma relação melhor com produtos de valor agregado maior, né? Então, cara, a Coca o cara vai em qualquer lugar e compra, não precisa ser lá. Mas os azeites, assim, tudo bem, eles estavam com preço legal, mas o azeite é um produto mais top, entendeu? Foi um pouco dessa percepção que a gente teve na época. Por isso que, por exemplo, quem vai começar em e-commerce, é legal procurar produtos, primeiro, que não sejam muito grandes, que sejam pequenos, mas é por uma questão de despacho e que tenham esse valor, que a pessoa sinta esse valor agregado. Eu vou dar alguns exemplos mais pra frente, tá? E aí aqui tem só para vocês verem, né, como algumas coisas deram certo, né, as setas todas verdes para cima, enfim. Agora, o que foi bacana nessa história aqui? Muita gente entrou no site e a gente conseguiu aumentar bastante a base de e-mails, tá? E aí, é isso que eu falei para vocês antes. Todo ano alguém mata o e-mail marketing. Todo ano. Mas não, moçada, e-mail marketing ainda está aqui e é super importante. Por exemplo, de novo em e-commerce, pelo menos 20% do faturamento de e-commerce pode tranquilamente vir de e-mail marketing, de 15% a 20%. A outra coisa que você faz com e-mail marketing é anúncio. Então, por exemplo, dentro do Facebook, tem duas coisas que são muito bacanas dentro do Facebook, tá? Como empresa, como anunciante. Os grupos de Facebook, que ainda são gratuitos, e anúncio pago. Por quê? Por conta da segmentação. Eu vou mostrar também uma outra ferramenta para vocês. Vocês conseguem olhar quais são os interesses que aquelas pessoas têm, quais são as páginas que elas curtem, assim, você segmenta bastante. E a outra coisa que você pode fazer, você pega a tua base de e-mail marketing, sobe dentro do Facebook, fala, Facebook, eu quero pessoas que tenham esse perfil, cujo perfil seja parecido com essa base aqui. Então você não precisa ficar lá setando homens de 30 a 39, que tenham camisa azul. Não, cara, você fala assim, essa aqui é a minha base de clientes, Facebook, procura gente que seja parecida. E aí ele vai mostrar o teu anúncio para pessoas com o mesmo perfil. Por isso que é tão importante a gente ter base de e-mail marketing, tá? E aí eu vou contar para vocês o que agora o Lead Grid faz, que é a startup que eu tenho hoje. Quando o cliente finaliza a compra, quando vocês estão num e-commerce e finalizam a compra, o que acontece depois disso? Antes disso acontece uma outra coisa. Acontece aquele obrigado, seu pedido foi concluído, sim ou não? Sim. Aquela página que fica meio que morta, né? Obrigado, seu pedido foi concluído, a gente agradece e o consumidor vai embora. O que a gente faz? A gente nessa página, que é meio morta, coloca o cupom de desconto de outras lojas que fazem parte da nossa rede. Então eu posso colocar o teu cupom de desconto na página de agradecimento do e-commerce dela, por exemplo. E aí quando esse consumidor clica, você, dono do cupom, recebe o endereço de e-mail dele. Então, ele é um gerador de leads para e-commerce. É uma rede colaborativa, então aqui a ideia é que sejam lojistas se ajudando. A gente entende que os leads são qualificados porque ninguém vai clicar num cupom de desconto se não tem interesse em cima daquele produto. Então, já é um bom filtro para qualificar lead. E quando ele clica, ele já dá o opt-in. Vocês sabem o que é opt-in? É a autorização para você começar esse relacionamento com o consumidor, com esse lead. Clique ou isso já tem explicado no cupom? Tem um disclaimerzinho embaixo. Dizendo que ao clicar você já dá o opt-in para receber da outra. Isso. Provavelmente o ano que vem, com a entrada eu vou ter que colocar um boxinho para a pessoa clicar lá. Põe aqui o cliquezinho aqui, ó. Mas aí vai qualificar ainda mais. Tá? E é gratuito, tá? A gente tem um pedaço da ferramenta que é monetizável, mas
participar da rede é gratuito porque, de novo, dentro do digital é muito comum que você tenha ferramentas que você possa usar gratuitamente, tá? O nosso algoritmo, a gente tem aqui uma taxa de mais ou menos 14% de clique de aquisição, porque o que acontece? O nosso algoritmo, ele entende o perfil de navegação do usuário e aí ele mostra o cupom mais adequado para aquele perfil de navegação. Então, por exemplo, se um cara entra, né, um namorado entra num site de lingerie para comprar um presente para a namorada dele, ele não vai ver cupom de maquiagem no final. Ele vai ver de bola de futebol, de cerveja, se esse for o perfil de navegação dele. Tá? Paty, esse é o B2C. E o B2B? Então, eu sou B2B, porque o meu cliente é e-commerce, meu cliente não é o consumidor final. Então, nesse caso... E aí, o que a gente faz com e-mail marketing? O que mais que dá para fazer além de mídia paga com e-mail marketing? Gente, se tiver programa de assinatura, você fala do teu programa de assinatura, você faz lembrete, você manda oferta, você manda boas-vindas, você agradece. E-mail é canal de relacionamento, tá? E aí, do outro lado do Wi-Fi, lembra que tem um ser humano. Porque todo mundo me pergunta, Paty, mas e se eu posso mandar e-mail toda semana? Ninguém abre. Posso mandar e-mail todo dia? Mas as pessoas não abrem. Eu não abro mais e-mail. Pensa no seguinte, você tem um amigão que todos os dias te liga para falar desgraça. Você atende o telefone? Não. Por quê? Porque ele é chato, né? Ninguém quer ouvir gente chata. Agora, se ele te liga todo dia com uma piada nova, com uma notícia, com um assunto bacana, você vai atender o telefone? Você vai fazer questão. E-mail é a mesma coisa. Se mandar e-mail com um assunto que não é legal, que não é do interesse ali do teu usuário, ele realmente não vai. A taxa de clique, a taxa de abertura, ela cai. Tá bom? Mas a chance de virar o spam é muito grande. A chance é grande, mas assim, tem mecanismos, né, para você melhorar um pouco essa questão. A primeira delas é você primeiro você tem que ter o opt-in do teu consumidor. Depois você tem que fazer isso com frequência para que ele entenda que é um relacionamento. Depois a captura desse cara, ela também precisa ser de uma forma... O termo que me vem agora na cabeça é lícito, mas não é isso. Tem que vir de uma forma que ele esteja realmente demonstrando interesse, né? Tem que atrair, tem que ser atrativo para ele poder entrar nessa vibe. Exato. A outra coisa é que tem técnicas e mais técnicas do que você escreve no assunto do e-mail. O jeito que você escreve o assunto do e-mail faz toda a diferença entre ele receber o e-mail ou não, entre ele abrir ou não. Aquilo que você coloca no primeiro parágrafo também é super importante. Por exemplo, e aí tem os funis, né? Então você manda hoje, se essa galera de hoje aqui não abriu, você manda no dia seguinte de novo. E aí se você mandar, por exemplo, no dia seguinte o mesmo e-mail com um res na frente como se você estivesse fazendo um encaminhamento, como se você estivesse respondendo, a taxa de abertura aumenta. Tá? Então tem e-mail marketing é um mundo para ser explorado, um mundo que vale a pena ser explorado. A fraude é uma preocupação, né, muito grande, a fraude, né, no e-mail. Principalmente quando o usuário ele abre o e-mail, ele já julga pelo título do e-mail, o formato, a questão de fraude, possa ser um link malicioso, enfim. Tem. E-mails com muita imagem acabam ficando mais pesados e eventualmente podem passar mais podem ser filtrados mais como spam. Se você mandar mais texto, ele pode passar melhor. Só que se você mandar texto, você tem que estudar mais sobre texto persuasivo, né, que é o que a gente chama de copywriting, que é como é que você escreve. Aí tem, dentro de copywriting, tem toda a estrutura, né,
bota lá um pouco de suspense ao longo do e-mail e aí conta, né, só no final qual é o que você está fazendo, qual é a oferta que você está entregando. Então, vale a pena dar uma olhada. Mas, moçada, é o seguinte, Paty, mas eu não sei nada disso. Então, testa. Faz um textinho pequeno, manda para algumas pessoas. Aí, para outras, você faz um textão grandão. A gente acha que textão grandão não converte. Textão grandão, dependendo do jeito que você escreve, converte mais do que textinho pequenininho. Testa, sem medo. Paty, para quem ainda está naquela fase do tipo, ninguém entra no meu site, onde eu arrumo esses e-mails? Landing page, redes sociais, palestra. Você tem que... Pensa sempre que tem que ser um compartilhamento, uma troca. Tem que sempre dar alguma coisa em troca de e-mail. A gente vai falar sobre canais, tá? Acho que pode ajudar bastante. Então, aquilo foi aquisição, tá? Vou dar aqui um exemplo de ativação. Eu recebi esse e-mail, e aí a ativação pode ser no teu e-mail, pode ser no teu site, pode ser dentro da tua loja, né? Contanto que a pessoa ali faça alguma ação dentro do teu negócio. Eu recebi esse e-mail aqui, eu adorei. Tá vendo que tem o meu nome escrito aqui no copo, como se eu estivesse chegando na Starbucks? Isso aqui não foi feito 1 a 1, só que foi feito massificadamente. É um negócio que chama imagem dinâmica. Eu deixei o link aqui, porque depois eu vou passar a apresentação para vocês, tá? Aqui nesse link tem a explicação de como faz imagem dinâmica. Então você pode botar copo, pode colocar camiseta, pode colocar caderno, pode colocar o teu produto com o nome da pessoa, pode fazer o que você quiser com imagem dinâmica, tá? É bem bacana, chama bastante atenção. Então essa é uma forma de ativação que eu gostei, porque eu recebi e gostei bastante. Uma ferramenta que ajuda muito quando a gente fala de site é essa aqui, chama Hotjar. Quando você instala o Hotjar, também, até 100 gravações ele é gratuito. Você consegue enxergar o teu usuário navegando pelo site. Você vê lá o mousezinho do usuário indo para cima, indo para baixo, clicando no botão, volta. E aí, por que isso aqui é bacana? Porque você consegue perceber onde é que ele está perdido, se ele estiver perdido. Você consegue perceber qual é a parte do teu site que ele mais visita, que ele mais mexe, que ele mais... E aí você pode fazer testes. Falar, tá bom, então aqui ele está perdido, deixa eu trocar para ver se funciona melhor. Tá? Chama Hotjar. Vamos falar de retenção agora, a gente está descendo no funil, tá? Vamos falar de retenção. Gente, tem exemplo melhor de retenção do que a Netflix? Quem tem Netflix aqui? Tá, quem aqui já passou pela situação de não conseguir desligar e ter que acordar às 6 horas da manhã no dia seguinte? Ótimo, pois é. É fácil ou é difícil desligar isso aqui? É um horror. E eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, só assisto quando tem mais ali 98% de... Para baixo eu já desconfio, falo, não vou gostar. 97% não vou gostar. E aí, por que eles são tão bons? Conceitualmente, tá? Esquece a parte de algoritmo, a parte a científica da coisa. Conceitualmente, por que eles são tão bons? Porque eles sabem o que você gosta, exatamente. Segmentação, exatamente. Gente, dá para fazer isso na nossa vida com o nosso cliente? Precisa de Netflix, precisa de algoritmo? Vou dar um outro exemplo de retenção. Essa loja aqui, chama Net-a-Porter, é uma loja de Londres. Eles têm algumas ações bem bacanas que eles fazem com clientes. Então, a primeira coisa é o seguinte, eles têm lá os clientes que compram mais e que eles não chamam de VIP, eles chamam de EIP, não é Very Important People, é Extremely Important People. Tá? Aí esse grupo de consumidores, quando chega pedido deles na loja, eles passam na frente. Esses caras recebem antes de todo mundo. Esse grupo de consumidores recebe lookbook, recebe personal stylist para montar guarda-roupa,
recebe, obviamente, as novidades antes de todo mundo. E aí eles... Quem aqui trabalha ou já trabalhou com varejo de moda? Com moda. Quem trabalhou com moda sabe como é difícil acertar pedido, acertar volume, acertar cor, acertar... Cara, é muito difícil. E aí o que eles fazem? Eles compram, aquilo que eles compram, eles mostram antes para esse grupo, que é uma forma super bonita de falar, gente, errei aqui na compra, o que eu faço com isso? Vou mostrar primeiro para você, cliente, que é super especial, por isso estou mostrando para você antes, tá? Então, assim... Experimentação. Oi? Faz a experimentação até para definir a coleção que vai ser colocada no Também. negócio. Porque o que acaba virando ali um grupo de controle, né? Você traz esses teus consumidores para perto e testa. E testa. E aí, moçada, tem nada a ver com digital, né? Tem a ver com varejo. E tem a ver com o consumidor, e tem a ver com como é que a gente se relaciona com ele, tá? Essa loja aqui também é bem bacana. Agora vamos descer um pouquinho mais no funil e falar de receita. Essa aqui chama Black Milk. Ela é um e-commerce bem nichado, australiano, para um público geek. Público bem alternativo. Tem roupa de Game of Thrones, com estampa de Game of Thrones, Star Wars. É bem legal. E aí o que eles fazem é o seguinte. Dentro da página de produto do site... Eles tem mais de 1 milhão de seguidores no Insta. Eles falam para mencionar Black Milk para os clientes que estiverem usando a roupa, posta, menciona. E aí o que eles fazem é colocar dentro da página de produto, dentro do site, foto de gente real usando o produto. Isso aqui é incrível, moçada. É incrível. Como post, a gente chama de money post, pra vocês terem uma ideia. Teu cliente nas tuas redes sociais usando um produto, a gente chama de money post, porque as pessoas se identificam e geralmente isso ajuda bastante na venda. Dentro do site eu nunca vi ninguém fazer. E aí é muito legal, porque tudo bem, aqui tem a modelo... magra, curvilínea, morena, maravilhosa, mas aqui embaixo é gente de verdade usando. Então as pessoas se identificam bastante com isso. Recomendo muito que vocês usem sempre esse tipo de artifício, tá? Isso aqui é uma coisa super simples que a gente consegue reproduzir. Aqui um outro site, pode falar. Hoje eu acessei o site da Mobly e nos comentários eles inseriram uma parte que a pessoa pode colocar a foto do produto, por exemplo, o sofá na sala. Eu achei super interessante e eu quase comprei o sofá. Gente, é muito louco isso. Outra coisa que as pessoas têm um pouco de receio, que sempre me perguntam, posso pôr preço no post? Mas e se as pessoas não comprarem? Se as pessoas não comprarem, ela não é teu cliente. Entendeu? Não é pra ele. Você tá focando na pessoa errada. Tem que pôr preço em post. Não pra passar raiva. Exatamente. Porque o que acontece? Aí a pessoa não coloca o preço no post. Aí as pessoas gostam do produto, vão lá no direct, vão lá... Ficam 100 pessoas perguntando o preço do post, do produto. Você perde um baita de um tempo e ninguém compra. Aí você fala, mas todo mundo me pergunta. Então coloca o preço. Por que você não põe o preço? Porque eu tenho medo que elas não comprem. Mas elas estão comprando assim? Não estão. Então põe o preço para atrair quem é o teu cliente de verdade. Esse site aqui, ele é nacional, é de uma menina de 25 anos. Tem uma história incrível. Chama LBA. É um óculos é um site só de óculos escuros. E eles têm 2 níveis de precificação só. Ou preço cheio a R$ 99,90 ou promoção a R$ 59,90 só. E isso foi por acaso. Que ela comprava, falava, meu Deus, eu não vou conseguir precificar tudo, bota tudo R$ 99,90, tá bom. E foi. E aí é legal porque você tira um nível de atrito dentro do processo de decisão do consumidor. A outra coisa bem interessante que eles têm é o seguinte, os óculos eles são comprados em lotes
e que não conseguem ser recomprados. Então é lote único. E aí eles usam muito influenciadora, né, de Instagram. Na verdade, o Insta é o principal canal deles. E as influenciadoras, a mesma coisa. Quando uma dessas influenciadoras usa um desses modelos, acaba. Porque as clientes sabem que se elas não comprarem naquela hora, não vai ter mais, não tem reposição, não tem igual. É muito raro isso acontecer. Tá? É bem interessante. Aqui, olha lá, 1,5 milhão de seguidores. 1,5 milhão de seguidores no Instagram. E aí esse aqui é um exemplo daquilo que eu comentei com vocês no começo. Qual que é o combo básico de ações de marketing para e-commerce? E-mail marketing, mídia paga, Google, Facebook Ads, afiliados, trabalhar com afiliados, que é tipo um representante digital, e recuperação de carrinho abandonado, que acontece muito. A galera deixa muito, finge que vai comprar, deixa lá no carrinho e esquece, e deixa pra lá. Então você tem como ficar mandando e-mail, ficar aparecendo lá pra pessoa, falar, compra, você deixou seu carrinho abandonado, volta pra lá, enfim. Então essas são as 4 ações. Dessas 4, o que vocês acham que eles fazem? Dessas 4 ações, que é um combo básico para qualquer e-commerce. Essa de óculos acho que não faz nenhuma. Exatamente, nenhuma delas. Que basicamente eles usam Instagram, influenciadora de Instagram e só. Tá? Por isso que eu falo, gente, é importante ir testando, sem medo. Mas tem a ver muito com o tipo de produto que a gente tem para oferecer, né? Porque... Os testes? Não, a resposta. Porque aí, no caso, são coisas que o brasileiro gosta muito, que é óculos de sol, e são baratos. Então, tem um apelo barato para quem? Natural. R$ 99,90 é barato para quem? Não, para preço de óculos é. Para quem? Tem os de 59. Gente, a gente, assim, 59 a gente é 1% da população desse país. 99%, R$ 99,00 em óculos escuros não é barato para todo mundo. Não, mas ela tem os 59 e 25 de março. A não ser que você compre um estoque inteiro. Então, gente, mas isso assim, não dá pra gente falar, cara, é barato, é por isso que vende. Meu, é barato pra quem? Acontece muito. Acontece muito. Já indicou. Já ganhou R$20. Aliás, vamos aproveitar aqui o gancho. Se você olhar, ela falou, as influenciadoras ficam fazendo propaganda, divulgam. Você falou de indicação, vamos guardar isso, deixa eu só, acabei esquecendo, tinha isso aqui antes. Escassez e urgência também são 2 pontos bem importantes quando a gente fala de varejo de forma geral, no digital mais ainda. Aqui tem 3 ferramentinhas de contagem regressiva, que você pode colocar no site, você pode colocar no e-mail. Tá chegando a Black Friday, moçada, aproveitem, bota lá a contagenzinha regressiva. Não dá pra gente usar toda hora, mas de vez em quando vale a pena, tá? E aí, descendo, né, no funil, o último ponto é exatamente a indicação. Aqui, ao invés de trazer algum case de indicação, eu trouxe 2 ferramentas que podem ser usadas, tá? Mas antes de falar das ferramentas, tem um ponto super importante para falar de indicação, de qualquer programa de indicação. Produto ruim não é indicado. Não tem programa de indicação que conserte produto ruim, cliente insatisfeito. Então, por isso que ele está lá no fundo do funil. É condição sine qua non o teu cliente estar feliz e o teu produto ser bom e realmente resolver o que ele promete. Aí você consegue implantar um programa de indicação, tá? Aqui tem 2 ferramentas
interessantes. O meu ManyChat, alguém já ouviu falar de ManyChat? Alguém já ouviu falar de chatbot? O chatbot é um robozinho que conversa com você, né, via chat. E o ManyChat é uma ferramenta para você construir esse robozinho dentro do Messenger do Facebook. Então e é super fácil de mexer nele. E também até 2.000 contatos, ele é gratuito. Então vale a pena entrar e brincar um pouco com ele. E começar com coisas simples, né? Primeiro, tem que ter uma página business dentro do Face. Acho que dá para montar no pessoal também, mas aqui, quando a gente está falando, né, assim, nesse caso aqui, o ideal é que a gente tenha uma página business. E aí você pode começar com coisas simples, com respostas simples, porque é sempre múltipla escolha, né? Oi, você está bem? Aí aqui embaixo, sim, estou bem. A pessoa clica no botão sim, estou bem, aí continua a conversa, tá? Então ele é fácil de configurar. E a outra ferramenta é essa aqui, que chama Viral Loops. Essa é paga, mas de vez em quando vale a pena. Ele tem já formatos prontos de programas de indicação. Então tem esse que uma pessoa indica para outra e os dois lados ganham. Tem outro programa de indicação que eles chamam de, por exemplo, milestones. Se você indicar 2 pessoas, você ganha X. Se você indicar 20, você ganha 3X. E por aí. Então tem vários formatos prontos. E por que elas estão as duas aqui juntas? Porque agora elas têm integração. Você consegue montar o programa de indicação dentro do ManyChat e, portanto, dentro do Messenger no Facebook, que é onde a gente tem, né, um monte de gente conhecida. Tá. Ficaram claras as etapas do funil de vendas? Cada etapa dessas tem uma estratégia específica. Então, quando a gente está montando aqui o framework, o que a gente tem que fazer é qual etapa, nesse momento, eu vou atacar? Escolhe. Eu estou aqui mais para cima. Não, eu tenho cliente entrando em casa, mas eles vão embora fácil. Ninguém me indica. Eu estou sempre gastando dinheiro para trazer cliente novo e eu poderia usar melhor a minha indicação. Então, escolhe qual você vai atacar e foca nesse pedaço do funil. Tá? O quarto passo é a gente fazer uma descrição do ICP. O que é ICP? ICP é o perfil de cliente ideal. Vocês já ouviram falar em persona? Qual que é a diferença de persona para ICP? Persona, você monta a persona, né, assim, quem é o meu cliente? Aí você monta um bonequinho que representa o teu cliente. Com nome, com carinha, enfim. Persona é muito voltado para a produção de conteúdo, tá? Quando a gente fala de ICP é mais para quando a gente fala de venda, né? Quem que é o meu cliente ideal? E aí como é que a gente faz isso? Como é que a gente começa a fazer a descrição desse cara? Vou pedir para todo mundo fechar. Todo mundo tem cliente aqui? De alguma forma? Tem, tá bom. Todo mundo fecha o olho. E a gente vai pensar no seguinte. Lembra daquele teu cliente que é bacana, que é bom pagador, que inclusive ajuda na construção do negócio, na melhoria do produto. Vocês lembraram? Todo mundo lembrou de algum cliente? Veio algum em mente? Tá bom. Continuem com os olhos fechados e agora a gente vai fazer o exercício oposto. Pensem naquele cliente osso, naquele cliente difícil, que só reclama, que só dá trabalho, que acha tudo ruim, que acha tudo uma porcaria, que fala com a ouvidoria, que ameaça chamar o advogado. Lembraram? Ok. Esse já é um indicativo para a gente começar a definir o cliente ideal. E a pergunta é, se a gente tem os dois tipos de cliente, mas sabe qual é o ideal, por que a gente faz marketing para os dois?
Faz sentido? Não? Por que a gente atrai os dois tipos? Então, o que a gente tem que fazer? Pensa naquilo que é o teu cliente ideal e faça ações para ele. Ah, mas eu vou negar o cliente que não está dentro do meu perfil ideal? Eventualmente vai. Vai sim, tá? Então, enfim, a outra coisa extremamente importante quando a gente fala de perfil de cliente ideal é saber qual é a dor dele. Pensa no seguinte, se a gente vende um produto ou um serviço, a gente está resolvendo o problema de alguém, a gente está resolvendo a dor de alguém. Sim ou não? Qual é a dor que você está resolvendo do teu cliente? Você sabe descrever exatamente qual é a dor que você resolve dele? E depois que você souber descrever, você sabe quando essa dor aparece? Porque o momento que ela aparece, às vezes é mais importante até do que saber qual é. Porque é o momento que você vai aparecer também. Tá? Então, vocês querem fazer um exercício? Alguém quer falar do seu negócio? Vocês vendem o quê? Eu vou escolher se ninguém... Ah, pronto. Bom, eu trabalho numa rede de perfumaria seletiva e um dos nossos carros fortes assim, é o skincare. Então, a nossa cliente de skincare, ela compra geralmente uma linha, né, de tratamento para pele e quando essa linha ou um determinado creme acaba, ela precisa comprar novamente, porque ela não vai ficar com a cara caída, né? Ela precisa deixar a pele em dia. Então, ela está sempre em busca e também de inovação. E aí, quando você fala skincare, rosto ou é corpo? Ou ambos? Rosto. Rosto. É. E aí, quando que ela começa a procurar esses produtos? Bom, geralmente ela procura, né, por determinada marca e o promotor ou vendedor gera esse link, né, essa identidade dela com aquele determinado produto. Mas quando é que dá o clique nela? Eu acho que é, né, nessa conversão ali de venda mesmo, na hora que ela começa a ver que aquilo vai trazer um resultado para a pele dela. Ela compra para testar e se isso traz um resultado, ela compra novamente e ela vira nossa cliente, ela é fidelizada, assim. Mas vamos lá, em termos de... Não lá na conversão, mas por que ela entra... Enfim, por que ela vai procurar vocês? Porque ela já... Hã? Porque ela tem rugas. Porque ela tem rugas, exatamente. Então tá. Ou ela quer prevenir, exato. Tem o que previne e tem o que trata de fato. Mulheres, a gente usa quando começa a aparecer ou a gente usa antes? Eu acho que Acho que tem de tudo. Tem o NDI. Quem vai contar a verdade pra mim? Eu acho que o ser humano, em geral, ele começa a cuidar de determinada situação quando começa a ver um problema. Exatamente. Em diversas áreas acontece muito isso, né? Exatamente. A gente fala, né? Prevenção. Moçada, vamos combinar. A gente vai atrás quando começa a aparecer. Quando você olha no espelho e fala, ai meu Deus. É ou não é? Entendeu? Aí é a dor. É isso que eu falo da dor. Entendeu? Quando a primeira vez que você olha no espelho e fala... Exatamente. E as pessoas, por exemplo, as mulheres usam mais do que os homens. Por exemplo, o protetor solar, né, que também é um fator que o sol envelhece muito a pele. Né, então as pessoas passam a usar mais o protetor solar quando elas percebem que o sol de fato está envelhecendo a pele delas. Né, e elas ouvem isso geralmente de um especialista ou de alguém que entende do assunto, não por conta própria. Sim, ainda tem a questão do especialista, porque é isso aí tem que voltar lá atrás, é influenciador, é decisor, com quem você está conversando. Mas faz sentido quando a gente fala do que é dor e do momento em que essa dor aparece e é o momento em que a gente tem que estar lá? É isso que a gente tem que descrever aqui, ó. Tá bom? Então descreve o ICP, descreve qual é o perfil do teu cliente ideal e descreve principalmente qual é a dor que você está resolvendo dele. Vamos avançar. Tá fazendo sentido até aqui? Sim. Então tá bom. Moçada, eu trouxe aqui duas ferramentinhas pra gente que ajudam nessa construção de ICP. Uma delas é o Facebook Audience Insights. É uma ferramenta gratuita do Facebook, né? Quando você tem lá a conta business, você entra para montar anúncio, mas antes de montar você pode fazer toda essa pesquisa.
Então faz os filtros, né, de idade, região, enfim. E aí o Facebook vai mostrar, obviamente, que dentro daquela população que está dentro do Facebook, coisas como cargo, curtidas, em quais páginas são mais curtidas por esse público que você selecionou, interesses, que é uma das coisas mais importantes que o Facebook tem, são os interesses. E aí você consegue aqui ter vários insights, entender melhor teu público, saber o que direcionar, que promoção fazer. É uma ferramenta bem bacana, tá? E essa aqui, a Extension, é uma ferramenta para montar uma persona. Então você consegue colocar, não precisa ser tão profundo assim, mas se você tivesse que resumir o teu consumidor em uma folha, você pode fazer isso aqui. Quais são os objetivos dele, as frustrações, uma bio rapidinha, quais são as marcas que ele usa, quais são os canais que ele prefere, é canal online, é canal offline, é TV, é rádio, não é nada, é internet, tá? Você consegue fazer um resumão aqui. Vamos continuar. O quinto passo desse framework é a gente estabelecer quais são os canais que a gente vai usar. E aí tem um livro chamado Traction, que vocês conseguem baixar fácil na internet, que diz o seguinte: existem 19 canais de tração para um negócio. 19 canais realmente importantes de tração para um negócio. E aí ele propõe o seguinte exercício: desses 19, você tem que escolher 3. Esses 3, você faz um teste investindo tempo e dinheiro de forma igual, pouco, né? Não é para fazer grandes investimentos, faz um investimento pequeno, para entender quais desses canais mais retorna. E entendendo qual canal retorna melhor, aí sim você mergulha nele. Então vamos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, na parte de anúncio pago, Google AdWords, Facebook, Instagram Ads, anúncio offline, TV, rádio, jornal, parcerias, afiliados, vendas, desenvolvimento de negócios, plataformas existentes, conteúdo, marketing de conteúdo, SEO, e-mail marketing, blogs. Então ele traz aqui um mapazão do que a gente pode, um menu para a gente escolher. E você pensa no teu negócio, escolhe 3 no máximo, faz o teste, entende o que tem melhor retorno para você e aí foca nesse único canal. Até estressar, até ele acabar. Tá? Essa aqui é a ideia. Faz sentido? Do que a gente ficar atirando para todos os lados? Uhum. E aí, pessoal, aí a gente vai para a descrição das ações, tá? Pensa bem, você já tem o desafio definido, você já sabe qual é o público-alvo, qual é a fase do funil que você vai atacar, quem é o teu cliente ideal, qual é o canal que você vai usar. Fazer a descrição das ações, saber o que fazer, fica ou não fica mais fácil depois disso tudo? Fica bem mais fácil, né? Ainda assim, se tiver difícil, tem um exercício que eu gosto bastante, chamado Brainwriting. A gente conhece muito o brainstorming, né? Que é um exercício muito aberto e é difícil de fechar. Eu, particularmente, não gosto de brainstorming. Aqui, o que você vai fazer é o seguinte, você precisa de 5 a 6 pessoas. A escolha das pessoas é super importante, então tenham pessoas que são mais racionais, pessoas mais criativas. Cada uma vai ganhar uma folhinha de papel e vai ter 5 minutos para escrever 3 ideias. Passados os 5 minutos, você vira a folha para o colega do lado, marca mais 5 minutos e aí você vai ter que escrever mais 3 ideias diferentes das 3 anteriores. E aí você continua marcando os 5 minutos, rodando todo mundo até rodar as 5, 6 pessoas. Quando termina, você vai ter mais de 100 ideias listadas. O que a gente faz com essas ideias? Faz um filtro e aí coloca nessa outra planilha aqui, que a gente chama de planilha de priorização. Onde a gente vai dar nota, baseado em 3 critérios. O impacto
que aquela ideia tem no crescimento. Ah, Paty, mas como é que eu vou saber? É achismo mesmo, tá? O impacto que aquela ideia tem no crescimento, a confiança de que aquela ideia vai dar resultado, vai dar certo, e a facilidade de implementação. Tira a média, vocês conseguem saber por onde começar. Entende por onde começar? Vocês vão colocar quais são as ferramentas que vocês vão precisar, os recursos, os KPIs. E principalmente, a parte principal dessa história é calendarizar. Porque você consegue tirar a ideia do papel para a ação. E o que é calendarizar? É dia por dia, falar, bom, para esta primeira ideia sair do papel, no dia 1 eu tenho que fazer isso, no dia 2 eu tenho que fazer aquilo, no dia 3 eu tenho que fazer aquilo outro. E é importante ter uma meta, que é o seguinte, pelo menos uma vez por semana, né, não precisa ser igual o Booking, que faz 1.200 experimentos por mês, mas que pelo menos uma vez por semana a gente tenha um teste novo acontecendo. É mais fácil, a probabilidade da gente escalar com essa metodologia, ela é muito maior do que tentar coisas aleatórias ou não ter essas ações acontecendo dessa forma tão cadenciada, tá? KPIs. Para cada ação a gente precisa ter as métricas de comparação, entender se está dando certo, se não dá certo. E aí aqui eu tenho alguns exemplos de métricas que eu trouxe para vocês. Todas essas aqui estão ligadas a marketing digital, tá? Estão ligadas ao universo digital. Então, LTV, por exemplo, aqui são coisas mais estratégicas. É o lifetime value, ou seja, quanto que aquele cliente te traz de grana ao longo da vida dele como cliente teu. Tá? Então, não adianta a gente pensar só na primeira compra dele. Não, ele volta todo mês. Quanto que ele está deixando até um dia que ele vai deixar de comprar de você? CAC, custo de aquisição por cliente. Né? Então, quanto você está colocando lá de mídia paga, quanto você está colocando de ferramenta, quanto você está colocando do teu time. ROI todo mundo conhece, custo por lead. Aqui é cliente mesmo, é quando o cara já compra. O lead é quando o cara tem a intenção, ele ainda não comprou de você. Ticket médio, faturamento. Performance. Quais são os teus melhores canais de aquisição? Lembra quando a gente estava falando de canais no exercício de Bullseye? Quais são os canais mais rentáveis? ROAS é o retorno em cima daquela mídia. Tá? O ROI, quando a gente fala de ROI, é o investimento no todo. O ROAS é em cima só daquela mídia. Então, por exemplo, quanto que o Google Ads está retornando? Quanto que só o Facebook Ads está retornando? Tá? Evolução de vendas mês a mês, taxa de conversão. Alcance. Quantidade de fãs no Facebook, alcance do Facebook, do Instagram, do Twitter, menções da sua marca nas redes sociais, LinkedIn. Isso aqui tem muito a ver com redes sociais. E métricas mais macro, né? Então, o tráfego do site, quantos visitantes únicos, né, ele está tendo, tráfego por canal, páginas mais acessadas, sessões por dispositivo. O dispositivo é celular, desktop, enfim, onde é que acessam mais a tua página. Tá? Então, aqui tem algumas métricas para serem seguidas dependendo do tipo de ação que você estabelece. E aí, por que é importante a gente ter as métricas? Para a gente principalmente saber quando pivotar. Vocês já ouviram essa expressão? Pivotar? Pivotar tá dando errado? Muda. Muda. Se a gente está medindo, fica mais fácil saber quando pivotar. E aí a gente tem que fazer um negócio que eu chamo de a lista das verdades inconvenientes, quando tem muita coisa dando errado. Sem medo. Quanto mais rápido a gente pivotar, melhor vai ser para o negócio. E depois disso, continua. É um exercício, sem fim. Testa toda semana. Ah, mas esse canal aqui já deu resultado. Tá bom, o que mais que você pode testar dentro daquele canal? Aquele canal está indo bem? Faz o teste com outros. Vê se eles podem ser melhores do que o que você está usando agora.
tá? Nem só de planejamento vive um profissional de marketing digital, a gente gosta bastante de espionar o concorrente. Aqui é uma ferramenta que traz quais são as palavras-chave que o nosso concorrente está usando. Ela é gratuita, chama Ubersuggest. Tem uma que quem é da área conhece bastante, que é o SEMrush. O SEMrush é bem caro, uma ferramenta maravilhosa, mas bem cara. O SEMrush, o Ubersuggest aqui em cima. É uma alternativa. Esse site aqui também é maravilhoso, ele é um dedo duro. Você coloca aqui a URL de qualquer site e ele conta para você quais são as ferramentas, qual é a plataforma que aquele site usa. Sempre que eu vou conversar com alguém que me pede consultoria, conselho, mentoria, eu primeiro olho aqui para ver quais são as ferramentas que o cara usa e aí já vou para a reunião um pouco mais preparada. Por aqui eu já sei se é alguém que está num nível mais avançado ou se é alguém que ainda está começando, por exemplo, pela quantidade, por quais ferramentas ele usa. O Adbit também vai mostrar quais são os anúncios que o seu concorrente está fazendo. Enfim, vou passar rápido por ele. O Facebook, eu acho que agora a biblioteca de anúncios, eu não sei se ela está funcionando ainda ou não, mas você também consegue ver quais são os anúncios que o concorrente tem no ar no momento. No Instagram também tem, você consegue ver todos os anúncios que ele está rodando naquele momento. E aí no Insta, você entra na página, né, no perfil, pega ali, clica nos 3 pontinhos, vai abrir uma janela, clica sobre esta conta, vem aqui embaixo em anúncios ativos e ele te mostra quais são os anúncios que o teu concorrente está rodando. Fontes de informação. Vou contar para vocês onde é que eu bebo, tá? Tem pelo menos 3 grupos de Facebook que eu gosto bastante. Um deles chama Grow Hackers Ferramentas, que basicamente é de ferramenta mesmo, digital. A galera testa e coloca se é boa, se não é. O Grow Hackers Brasil, que aí é mais de estratégia, mais de cases, tem muita gente perguntando, tirando dúvida. E a página do Josh Fetcher, que enfim, essa aqui é um americano, é um cara brilhante, menino também, é um cara muito bom. É um grupo também muito bom de estratégia. Isso aqui é uma graduação, isso aqui é uma pós-graduação. Tá? Podcast. Quem aqui ouve podcast? Quem não sabe o que é podcast? Podcast são gravações, são programas de... Gente, como é que eu chamo programa de rádio na internet? É programa de rádio na internet. É podcast, tá? E esses 3 aqui são os de business, são os que eu mais gosto. O Like a Boss, todos eles entrevistam empreendedores. Grandes, pequenos, gente que já quebrou, já construiu de novo, os caras contando as histórias, assim, é maravilhoso. O Like a Boss é nacional, é feito pelo Rodrigo Dantas da Vindi. O Astela é um fundo de investimento, é um cara chamado Edson Rigonati também, sensacional. E o founder é australiano, então tem que acostumar um pouco com o sotaque, mas é muito bom também, porque aí são cases de fora, tá? Esses são os de business. Agora tem um de filosofia, chamado Nova Acrópole, que eu indico também, cara, que esse é do coração, é maravilhoso, maravilhoso. Esse outro site aqui também é bem interessante para a gente entender quais são as ferramentas que as grandes startups usam e eventualmente fazer testes, né? Então, sei lá, aqui é de atendimento, aqui é o Asana, né? O que o Dropbox usa? Vai lá de vez em quando, dá uma
dar uma sapiada. E esse site aqui, o growhackers.com, também é de cases, né? Também é de um cara que inventou o termo growth hacking. E deixa eu contar um pouco para vocês o que é isso. O termo ele nasceu no Vale do Silício, que é um berço, né, de startups. E aí, gente, startup, no começo, não tem dinheiro, precisa crescer rápido. E aí os caras começaram com essa cultura de testes para entender o que dava certo mais rápido. E aí conseguir escalar, e aí conseguir investimentos melhores e por aí vai. Então, tem, sei lá, o Dropbox, por exemplo, é um caso bem comum, assim, bem tradicional, né, de growth hacking, que eles começaram a oferecer isso há um tempão atrás. Hoje em dia todo mundo faz isso, mas quando eles começaram, era por indicação que você ganhava mais espaço dentro do teu Dropbox, né? Então você indicava alguém e ganhava lá alguma coisa. E eles cresceram muito, por exemplo, com isso. O que tem de investimento de mídia aí? Nada. Tá? Então o growth hacking ele tem muito essa mentalidade de tentar crescer sem fazer muito investimento, tá? Mas por pura necessidade, né? Não porque é mágica. E é isso, pessoal. Então, vamos nos conectar. Eu tenho usado bastante o Insta. Aqui dentro desse link, tá vendo? Tem outros links maiores. Aqui sempre vai ter, eu sempre coloco alguma novidade, palestra. E é aqui que vocês vão baixar essa apresentação. Então entra no meu Instagram, clica aqui nesse linkzinho, vai abrir essa página cor-de-rosa e vai estar lá escrito, baixe o material dessa palestra. Esse é o meu. E tem também o do Lead Grid, que também vira e mexe, eu estou postando entrevista, dica, enfim. E também tem um Linktree para alguns links. Moçada, era isso, era esse racional que eu tinha para trazer para vocês, com essas ferramentas, com essas dicas. E aí agora a ideia é a gente abrir para perguntas. Se vocês tiverem perguntas para fazer. Pergunta. Você falou bastante sobre a questão em relação a diversos assuntos e também a conquista do cliente. E a conquista quando o cliente é um outro negócio, o B2B? Quais as estratégias mais interessantes para conquistar a outra empresa? Tem duas palavras-chave para B2B dentro de digital, que são ABM, que é Account Based Marketing, e Social Selling, que é você usar bastante o LinkedIn como uma forma, não só o LinkedIn, né, mas principalmente, como uma forma de você iniciar relacionamento com empresas. Então, assim, o que é o ABM? O ABM é quando você tem mercados menores, digamos assim, né, que não é massificado, onde você consegue fazer todo o mapeamento dos teus clientes ideais, né? E aí você vai para o LinkedIn entender quais são os níveis de comando e de decisão que o teu prospect tem. Feito isso, você começa uma aproximação. Onde é que as pessoas erram muito principalmente quando falam de LinkedIn? Ou mandam uma conexão do nada, e aí a pessoa aceita e um segundo depois você recebe uma mensagem falando: oi, fulano, tudo bem? Eu aqui tenho um produto, um serviço que é ideal para você. Gente, isso não funciona. Então, assim, primeiro entra no perfil da pessoa, depois manda uma conexão com uma frase, com uma frase mais bacana. Oi, fulano, eu sou do mercado tal, estou me conectando com pessoas. Já usei bastante isso, tem mais de 8.000 pessoas no meu LinkedIn, muito por conta disso. Olha, eu estou me conectando com pessoas de marketing
e tecnologia com uma performance inovadora, enfim, dentro do mercado. Eu espero que a gente possa se conectar. Cara, dificilmente alguém não se conecta contigo nesse perfil. Aí você entra de novo, de repente dá faz aquelas indicações, né? O cara é especialista em marketing digital. Cara, que é só um ok. Depois cria um conteúdo bacana, manda para a pessoa, vai estreitando o relacionamento. Tem uma cadência para você fazer isso e você não precisa fazer isso manualmente, tem ferramentas que fazem. Uma delas, por exemplo, chama LinkedIn Helper. LinkedIn Helper, que você consegue automatizar todas essas... Tudo que eu te falei agora, você consegue automatizar dentro do LinkedIn Helper. Ele simula um humano fazendo tudo isso. Então, você deixa o computador rodando lá de madrugada, porque o computador não pode fechar, não pode desligar, e aí no dia seguinte de manhã você vê quantas pessoas entraram no teu... e quantos, enfim, né, quantos retornos você teve. Para empresas, eu sugiro também que faça a contratação do Sales Navigator, que é a ferramenta do próprio LinkedIn, porque você consegue filtrar melhor as pessoas, enfim, ele tem outras... hoje, por exemplo, ele tem uma outra feature bem interessante, que é de uso de tecnologia. Então, por exemplo, eu posso filtrar todo mundo que usa, sei lá, Vtex, todo mundo que usa Salesforce, né? A gente consegue filtrar isso pelo Sales Navigator. Então, ter esse combozinho de Sales Navigator com LinkedIn Helper ajuda bastante. O que mais? Aquilo que vocês falaram de, eu queria coisas fáceis, isso, na verdade, eu tenho um outro tema mais voltado para redes sociais, que acho que é uma coisa mais próxima, mas pelo menos o racional do que fazer, de como chegar numa listagem de ações que podem ser acionáveis, que podem ser testáveis. Isso ficou claro aqui? Ajudou? Então é isso, pessoal. Obrigada.